Doutor Rafael Barbosa de Azevedo, nobre curador das sombras da alma humana, aonde a ciência dança com fé em um tango eterno de luz e abismo. Mens sana in corpore sano, mente sã em corpo são. Mas e se o corpo for do século XXI, repleto de demônios digitais e anjos esquecidos? Como tribuno romano extraviado nesta era, doutor Rafael, de pixels e pílulas, eu, com o manto da provocação elegante, te saldo com uma ironia afiada. Será que tua psiquiatria, misturada à humanidade e à graça divina, não é senão um eco moderno do oráculo de Delfos? Prometendo, doutor, sanidade aonde reina o caos. Bem-vindo em nossa programação, doutor Rafael Azevedo. Que honra ter você aqui. Olá, boa noite, obrigado pelo convite, por esse espaço, tá certo? Se tiver algum problema aí com áudio, só avisar. É uma satisfação poder falar sobre o que eu gosto, né? Saúde mental, investigar a mente, investigar essas questões que eu acho que, como você falou, é uma demanda que está surgindo naturalmente. A gente vem de uma época realmente muito racional, de muito assim, em que a ciência estava muito objetiva, sendo que hoje em dia, com o avanço da tecnologia, realmente chega um ponto que a tecnologia aumentou, mas o ser humano, a essência, a pessoa que a gente está se tornando, está evoluindo também de forma a compactuar com esses avanços tecnológicos que a gente está vendo. E hoje em dia, realmente, saúde mental é uma prioridade, né? Ansiedade, depressão, aquela famosa pandemia silenciosa. Então, estou aberto aqui para a gente conversar, aprender com vocês, ver a visão de vocês. Eu falo aqui de Fortaleza, Ceará, de onde vocês falam. Doutor Rafael Azevedo, nossos comentaristas, Paulo Benites, direto de Santa Catarina, doutora Heloísa, direto de São Paulo, e eu, aqui direto do Rio Grande do Sul. Mas eu tenho um questionamento, doutor Rafael. A humanidade, na tua abordagem, ela trata o paciente como um ser integral. Mas não seria isto uma ilusão romântica quando o mundo, doutor Rafael, ele praticamente reduz a algoritmos de sofrimento? Me conta, até com uma certa ironia, um caso onde a fé salvou e a medicação falhou. Antes, antes de eu estudar com mais profundidade essas questões de saúde mental, eu sempre gostei muito de filosofia e antes de fazer, assim, eu não sou psiquiatra, eu tenho uma pós-graduação em psiquiatria aqui no Brasil para a gente poder dizer que é especialista, precisa ter o RQE, mas a minha área de atuação é saúde mental, eu sou médico do programa Mais Médicos, tenho uma atuação como médico de família e comunidade também. Então, assim, o grande divisor de águas para mim, eu acredito para muitas pessoas, foi a pandemia. Na pandemia, muita coisa ficou em evidência, né? Muitas reflexões, muitas coisas surgiram de repente. Então, foi na pandemia que eu percebi que realmente, até na gestão ali, eu trabalhava em emergência. Então, até ali na gestão dos hospitais, foi tudo muito novo, em que a gente estava vendo ali aquele cenário do Covid aparecendo, e era sempre muito dado, 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 e lá na vida real, na linha de frente, eu comecei a perceber que muitas vezes só o tratamento não era suficiente. Eu acho que todos nós já ficou sabendo de algum caso de alguém que era assim, que era jovem, não tinha nenhuma comorbidade, mas de repente pegou o Covid e faleceu. Aí, rapaz, aquela pessoa era atlética, saudável, como é que pode falecer? Mas eu presenciei muito isso.
E realmente a gente viu que normalmente esses casos eram de pessoas que eram muito ansiosas também. Tinha essa relação muito direta. Quanto mais ansiedade a pessoa tinha, mais ela desenvolveu os sintomas da doença. E quanto mais assim essa questão da espiritualidade também a pessoa não vivenciava, foi desde a pandemia que eu comecei a perceber essa questão de que a espiritualidade realmente era importante para o nosso bem-estar, para a saúde do ser humano. Aí foi nessa época que realmente eu decidi, não, realmente eu já estou muito tempo aqui trabalhando em hospital, em emergência, eu preciso vivenciar aqui uma outra realidade, que foi quando eu quis atuar no interior, na zona rural aqui do Ceará, e realmente, aí respondendo a tua pergunta da questão da fé, eu vim para o interior daqui do Ceará, na Serra da Ibiapaba, cidade de Tianguá, mais ou menos 90 mil habitantes. E o posto de saúde que eu comecei a cuidar ficava na zona rural e era realmente assim um ambiente muito carente, precário. A maioria dos pacientes que eu atendia não sabia ler e escrever. E foi vivenciando essa realidade que eu percebi. Não adianta, muitas vezes eu estar conversando com a dona Maria ou com o seu Raimundo, e eles falarem os sintomas, e eu diagnosticar uma depressão, por exemplo, prescrever a medicação, dizer que o paciente tem que tomar aquela medicação, mas ele não dá seguimento, não tem nem condição financeira de tomar a medicação. Mas, ao mesmo tempo, quando eu ia na casa do seu Raimundo, por exemplo, eu percebia que tinha lá os santinhos, tinha as imagens religiosas. Então, foi nessa vivência que eu tive no interior do Ceará que eu comecei a despertar para esse lado de que a saúde não é só o que a gente pode tocar, mas principalmente o que está dentro de nós, o que a gente pode sentir, como a gente interpreta a realidade. Não adianta nada eu prescrever um tratamento se o paciente não vai fazer o tratamento ou se o paciente não acredita que está sendo tratado. Então, esses elementos eu comecei a ver muito de comunicação, de espiritualidade, ao mesmo tempo eu fui pesquisando mais sobre saúde mental. E em relação a um caso em que a fé realmente foi decisiva no tratamento, eu lembro bem de uma paciente lá do interior, que ela tinha um, um tumor de rim. E o médico tinha diagnosticado esse tumor de rim, é porque eu não vou lembrar agora o caso específico, mas ela tinha esse tumor de rim. Só sei que no interior as pessoas são muito resistentes também a tratamento convencional. E ela disse que foi numa rezadeira que tinha lá na comunidade e só ficou fazendo esse tratamento com a rezadeira. E, de fato, depois de um tempo ela ficou bem. E viveu até os 80 anos dela. E, assim, de caso concreto que eu fiquei sabendo foi esse. O que eu estou lembrando aqui agora, né? Doutor Paulo Benites. Muito bem, doutor Rafael. Seja bem-vindo a essa atividade que o jornalista Pedro Ernesto promove, né, junto com a doutora Heloísa também. E nós também somos pesquisadores nessa área, né? Nessa área da saúde mental, da mente humana, da espiritualidade, do espírito, né? E também trabalhamos na área de pneumologia, alergia e imunologia há mais de 40 anos aqui na região de Santa Catarina, na cidade de Chapecó. Então, temos uma trajetória de longa data e é muito interessante ver a sua trajetória, porque a sensação que eu tive com o seu relato é que você quase teve um burnout e foi para o interior para se reencontrar, né? Isso é Também, muito também. bonito, que vai buscando a essência do ser humano, né? Eu atendo muitos pacientes assim, que realmente não adianta prescrever alguma coisa, como o doutor falou, e você não tem a certeza, você tem, ou praticamente tem a certeza que ele não vai usar e não vai comprar, né? Então você transfere essa parte, quando você prescreve algo e você não acompanha, você transforma aquele paciente como se ele fosse um médico e soubesse todos os efeitos daquela medicação, o que que vai acontecer. Ele não sabe, ele é uma pessoa, ou seja, é um indivíduo que vem buscar ajuda
e devemos buscar a ajuda de quem conhece, quem tem conhecimento. E quem tem conhecimento e experiência, no caso, nós estamos falando de medicina, né? São os médicos que já trataram centenas de pacientes, já sentiram a dor do paciente, conseguiram essa parte de calçar o sapato do paciente, viver uns momentos ali para entender o que que ele vive. Eu acho muito interessante isso e muito bonito. E realmente essa parte da espiritualidade e também o aspecto da imunologia, quando você tem uma transferência de energia, você vai ativar seu sistema imunológico de uma forma muito potente. Então, que bom ver que tem alguém lá no Ceará, né, fazendo um trabalho. Eu estive pesquisando aí a sua história, a sua trajetória, e é bem interessante isso. Muito bom. Passar, deixar a oportunidade para a doutora Heloísa também. Obrigado pelas palavras. Doutora Doutor Heloísa, Tadeu, Prazer, doutor Rafael. Sua história realmente é bem interessante e bem valiosa para nós, como médicos que trabalhamos com saúde do paciente como uma integridade. É muito satisfatório ver essa questão da fé, porque eu também sou religiosa e acredito que muitas das vezes é um acalento para o paciente. Aqui mesmo no consultório, a gente já ajuda esse paciente na cura dele, por ele acreditar que vai dar certo e acreditar em nós como médicos, nós estamos no caminho certo. Eu também costumo ter referência a Deus em todas as minhas coisas, todos os meus segmentos, e sou muito grata a Ele por todas as oportunidades. E é muito valioso ter um colega como você que optou em cuidar e vendo sua história na sua página, ver com tanto carinho de tantos pacientes que estão carentes, sim, muitas vezes de um afeto, de um acalento do que propriamente um medicamento. Parabéns pelo seu trabalho. obrigado. Queria só fazer um comentário. Muito obrigado pelas palavras. E assim, normalmente quando alguém pergunta, e até o Pedro perguntou assim, me diga uma história em que a fé foi algo determinante no tratamento. Eu acho que essa é a questão, porque talvez eu penso que nos meus vídeos eu ganhei notoriedade porque eu mostrei a vida como ela é. Entende? Quando eu estava lá no interior, mostrando a zona rural, mostrei a simplicidade. Então, muitas vezes, a gente, e a mídia principalmente, é condicionada a sempre, às vezes, a ser algo assim algo muito relevante. Mas quem é médico, quem está ali na ponta, o verdadeiro milagre acontece nas pequenas coisas. Eu nunca vou esquecer, por exemplo, uma mulher que eu atendi lá na capela onde eu conheci o Bob, que eu adotei, que ele está até aqui do lado. O celular aqui é o Bob que está aqui. Eu estava atendendo a paciente, ela estava com sintomas de ansiedade, né? Mas é uma ansiedade assim no máximo moderada. E o pessoal do interior também tem muita resistência para tomar medicação controlada às vezes. Eu comecei com um calmantezinho, mas eu sempre procuro nas minhas consultas conversar bem, procurar entender a origem daquela queixa, procuro fazer uma abordagem terapêutica, porque a nossa presença, ela também é curativa. Então, assim, aí eu conversei com a paciente e prescrevi um calmante. Aí no mês seguinte, aí a paciente voltou para a capela. Aí eu lembro que, opa, senta aí, vamos conversar, como é que você tá? O que que achou da medicação? Aí ela disse assim, eu não tomei, doutor. Eu não tomou por quê? Porque só que o senhor me falou, eu melhorei e não precisei tomar a medicação. Aquilo para mim foi muito gratificante, ainda mais em uma área de extrema vulnerabilidade. Ou seja, eu fiz a paciente economizar um dinheiro, que às vezes ela não tem nem dinheiro para subir a serra, porque tudo que o médico orienta e faz uma receita, às vezes eu fico pensando assim, tudo que a gente faz, às vezes o paciente está à noite olhando a nossa receita e pensando nas orientações que a gente fez. Então, as nossas palavras impactam no destino do paciente.
E quando esse paciente é humilde, aí é que impacta ainda mais. Às vezes ele deixa de comprar 1 quilo de arroz para comprar um remédio, e se o médico não teve a humanidade suficiente de perceber que aquele remédio realmente ia ser bem-vindo ou não, ele vai fazer com que o paciente perca 1 quilo de arroz naquela semana. Então, quando a paciente disse, se eu não precisei comprar só com o que o senhor me falou, eu melhorei, esse é o verdadeiro milagre. Infelizmente, muitas vezes a gente não vê, né? Sendo compartilhado por aí. Mas são essas pequenas coisas que realmente faz eu gostar de trabalhar e faz eu gostar da saúde mental e faz eu compartilhar os vídeos. O que me deixa mais assim feliz, que me alegra mais é quando eu escuto um comentário assim: "Nossa, era o que eu precisava escutar hoje". Quando eu vejo um comentário assim, eu ganho o meu dia também. Porque às vezes, eu falo isso muito para os pacientes, uma boa palavra, uma boa orientação vale mais do que muita medicação. Às vezes, é uma palavra, é um contato com a humanidade. Eu posso soar exagerado, mas eu não sou. Que impede que aquele paciente se mate naquele dia. Às vezes é porque ele cruzou com uma pessoa que tinha amor em suas palavras, que tinha cuidado e acolhimento. Ao contrário, infelizmente acontece. A pessoa já está com aquela mente depressiva, aqueles pensamentos ali corrompendo a sua visão. Aí tem um azar de pegar uma pessoa que também está ali com uma baixa vibração, aí os dois se unem e tem um desfecho negativo no final do dia. Então, assim, as palavras têm poder. Dentro da saúde mental, aí é que tem poder mesmo. Doutor Rafael, em um mundo de fake news, como é que a fé te protege de cair na ilusão coletiva? Ou ela própria tem uma ilusão reconfortante? Eu gostaria que você refletisse sobre isso. Realmente, hoje em dia, é difícil a gente saber o que é verdade. O que é verdade quando todo mundo fala a verdade em várias bolhas que estão cada vez mais fragmentadas, né? Como a gente pode discernir a verdade? A verdade, ela é natural. Quando alguém fala a verdade, é incrível como existe uma magia por trás e o interlocutor sente. Mas a verdade, ela só pode ser dita após um processo muito grande de autoconhecimento e introspecção. Eu sempre procuro compartilhar informações, experiências pessoais sobre meditação, autoconhecimento, essa questão do mindfulness. Então, hoje em dia, realmente, a gente tem que ter bom senso. A gente tem que ter a educação e a clareza de saber que a gente vive uma realidade em que existe muita informação solta. E, infelizmente, a gente vive num país também que a maioria dos pacientes que eu atendo aqui no interior do Ceará e até aqui na capital, Fortaleza, meu posto fica um pouco na periferia, muitos pacientes não sabem ler e escrever, ou dizem que sabem ler, mas quando a gente vai fazer eu peço para ele ver a receita, eu percebo no olhar dele que ele está com dificuldade. Então, assim, para esse tipo de pessoa, quanto mais ignorante uma pessoa é, quando eu digo ignorante é no sentido de não ter educação, mais sugestionável ela se torna. Então, realmente, nesse mundo de fake news, de internet, de publicações, a sua pergunta realmente é muito difícil responder. Porque, assim, por um lado entra a polêmica da regulação, da regulamentação das redes sociais, da internet, e por outro lado, até que ponto a gente vai regulamentar e quem vai cumprir esse papel. Então, assim, cabe a cada um de nós ganhar autoconhecimento e ter bom senso. Agora, o desafio é, a gente vive num país onde as pessoas não têm nem a educação básica. Aí como é que Doutor uma pessoa... Rafael, eu preciso provocar em meio à tua fala. Seria difícil de responder ou desconfortável?
A Difícil de provocação é essencial nesse programa. responder, e eu agradeço. É difícil de responder, porque assim, eu tenho 32 anos, eu sou jovem, e eu reconheço que assim, eu tenho muito a aprender. Eu tenho muitas pessoas assim que sabem muito mais do que eu. A vida tem muitas coisas entre o céu e a terra que a gente desconhece. Então essa pergunta que você falou sobre verdade, como discernir a verdade em um mundo que está acontecendo agora, é difícil. Qualquer coisa que eu falar agora vai ser precipitado. Então respondendo sua pergunta é difícil responder. Eu não tenho conhecimento ainda para responder. Doutor Paulo Benites. Esse é um tema bem interessante e ele realmente transcende o conhecimento comum. Quando transcende o conhecimento comum, é porque ele obedece a outras esferas. E quando nós falamos, até o doutor Rafael falou sobre o que é natural, tudo que é natural vem de Deus, é da natureza, né? Só que a natureza que nós conhecemos, o que nós conhecemos hoje, é uma ínfima parte do universo. E nós vivemos hoje, sim, entre a realidade, o mundo da realidade e o mundo da ilusão. E com o advento da internet, enfim, com as redes, mais ainda. Então, muitas pessoas no mundo, né, não estamos falando na base da pirâmide, né? O doutor Rafael falou sobre a base da pirâmide, aquele que ainda não tem praticamente nenhuma educação, né? E quando você vai subindo a essa parte da pirâmide, muitos pesquisam, muitos descobrem muitas coisas, sabe? A consciência vai se ampliando. Eu não estou falando da consciência comum, estou falando da consciência transcendente, aquela que transcende os conhecimentos comuns da subsistência, da profissão, né? E isso é bem interessante, porque muitas vezes eu tenho encontrado esse tipo de situação de uma inteligência que eu falo que é a inteligência do campo, que ela muitas vezes ela supera a inteligência das academias. E é muito legal isso, porque aí quando você parte para você investigar, para você saber o que é o universo, o que é o mundo verdadeiro e também o que que é seu mundo interno. Eu vi algumas citações do Dr. Rafael sobre isso, sobre os pensamentos, né? Eu estudo uma ciência que ela trabalha sobre os pensamentos, que pensamentos têm vida própria, passam de uma mente para outra. Então, quando você verbaliza algo a um paciente, você introjeta aquilo para ele, você joga aquilo para ele e ele absorve. Isso passa a ter vida durante um tempo. Lógico que se isso É. não for retroalimentado, ele vai perdendo essa energia e você tem que dar uma outra oferta, né, de energia. Por isso que as conversas funcionam. Tem pessoas que são certeiras, as palavras são certeiras e tem muita, mas muita energia. Uma energia que eu poderia dizer assim que é uma energia atômica até, né? Que tem muitas coisas que nós não conhecemos do nosso organismo que passam, sobrepassam, né, essas coisas. Então é muito interessante esse tema e realmente a resposta é difícil, mas com o passar do tempo, conforme você vai subindo na pirâmide do conhecimento, as coisas ficam claras e evidentes. E alguns chamam de clarividência, mas ficam claras e evidentes. Então é isso, Pedro Ernesto. Doutora Heloísa. Doutor Rafael, eu queria elucidar aqui. Você acha que hoje em dia, com essa vida moderna, a ansiedade virou algo normal entre as pessoas? E assim, o que as pessoas fazem já na sua rotina, que você acompanha essa parte mental, que elas pioram essa ansiedade e elas não percebem? Bom, realmente, a gente vive em um mundo ansioso. E dentro do mundo, a gente vive em um dos países mais ansiosos do mundo. E o Brasil, dos países, é um dos que tem mais acesso e uso das redes sociais, celular, smartphone. Então, assim, dentro da rotina, uma das coisas que mais piora a saúde mental e promove essa questão da ansiedade é já aquele hábito de começar o dia olhando o celular. E muitas pessoas começam assim. E realmente a gente está vivendo uma era da ansiedade. Uma era da ansiedade que já foi profetizada há décadas atrás, né? Então, assim, hoje, eu diria que é o ápice dessa ansiedade e uma das coisas que mais me preocupa no consultório é sobre o futuro das nossas crianças.
tendo um pensamento assim de médio, a longo prazo, se perguntar, Rafael, o que é que você mais tem te preocupado como médico? O que mais tem me preocupado como médico é como vai ser essa geração de agora que está surgindo quando ela tiver a nossa idade. Como é que vai ser o mundo? Como é que vai ser os diálogos, a comunicação? Então, assim, a gente está vivendo uma era ansiosa, sim, e tudo na vida é causa e consequência, né? E realmente é porque porque tudo é uma construção coletiva também, né? Eu achei interessante quando falou isso do pensamento da base da pirâmide, porque realmente na nossa conversa eu vou sentindo, né, o quanto que eu posso expandir as ideias que eu tenho. Então, expandindo um pouco indo um pouco mais para cima da pirâmide, realmente, quando, quando você medita, você percebe que o cérebro é literalmente um rádio, que você fica sintonizando as frequências. E que, se a gente não é educado para isso, surge essa pandemia de TDAH, de sintomas de autismo-like, porque, assim, imagine uma criança que nasce nos dias atuais, imerso de telas, de celular, computador, televisão. As pessoas já não olham no olho. A criança, ela nasce com a tela de celular olhando para ela. Então, assim, realmente, é muito assim chocante ver uma criancinha no meu consultório, às vezes a mãe bota e a criancinha fica com o dedinho bem pequenininho, às vezes a criancinha tem 2 anos de idade, fica assim, eu fico pensando, poxa, como é que essa criança vai ser? Então, assim, a nossa rotina para esses sintomas, realmente, ela é fundamental, assim, a gente se atentar para isso, porque, assim, as pessoas já começam o dia olhando para o celular. Aí eu até compartilhei um vídeo recentemente. Aí come pensando no trabalho. Aí trabalham já pensando na hora de voltar. Aí quando voltam para casa, pegam qualquer coisa, ligam, ficam olhando só para desligar a cabeça. Nenhuma saúde mental se sustenta numa rotina assim. Tudo na vida é causa e consequência. Aí fora, aliado a isso, aí tem a alimentação também. A gente come cada vez menos produtos naturais, são industrializados, açúcar refinado, sedentarismo aumentando. E a gente sabe que para cuidar da saúde mental é aqueles 3 pilares clássicos. Que realmente, outra coisa assim, por que a gente está vivendo uma era ansiosa? Porque desses 3 pilares clássicos de cuidado da saúde mental, as pessoas inverteram. Qual é o primeiro pilar? É isso que a gente está fazendo agora. É conversar, é fazer terapia, análise, entender o problema. Quando a pessoa vem no consultório com ansiedade, a gente precisa entender a origem desses medos, dessas preocupações, dessas inseguranças. Na nossa casa, a gente só consegue consertar um vazamento quando sabe onde está vazando. Então, o medo em excesso que você tem, antes de passar para a medicação, a gente precisa pelo menos refletir, mesmo que não tenha a resposta. De onde que está vindo esse medo? Será que é do término daquele relacionamento que te traumatizou? Será que é do luto do seu pai, da sua mãe? Plantar pelo menos essa reflexão, porque eu me atento muito a isso. Esse é o primeiro pilar. Aí o segundo pilar, o estilo de vida, né? Mudanças no estilo de vida, que entra muito na questão que você abordou. Que se uma pessoa entra no consultório, um empresário, por exemplo, com a queixa de ansiedade, não adianta eu partir logo para a medicação se eu não investigar e ver que na rotina dele ele toma uma garrafa de café preto inteira todo dia, não dorme bem. Óbvio que uma pessoa dessa, como na vida tudo é causa e consequência, vai desenvolver ansiedade. E dentro do estilo de vida, a gente sabe que o que é consenso dos estudos na ciência, que tem o maior impacto positivo é a atividade física regular. E eu enfatizo bem essa palavra, regular. Não é só aqui e acolá quando tem vontade, não é aquela pelada de final de semana. E lembrar que tem que ter compromisso.
A gente é humano, naturalmente vai ter dias que a gente não vai ter saco, vai ter preguiça, desmotivação, mas tem que fazer. E no consultório eu falo isso, olha no olho da pessoa. Porque realmente o médico na saúde mental tem que ter humanidade. Eu até fiquei grato que a Fundação Oswaldo Cruz até publicou a minha prática como exemplo de humanidade no SUS. Porque realmente, assim, a gente está vivendo uma era que não é mais ficar falando aquele texto decorado. Tem que falar no olho, tem que pegar na pessoa. Tem que lembrar que antes da hierarquia, médico-paciente, médico-enfermeira, médico-técnico, antes disso, a gente é irmão. Eu sou seu irmão. A gente compartilha a realidade. Então, assim, na consulta eu procuro injetar essas ideias. É incrível como o paciente parece que ele sai motivado. E cada nova consulta que eu faço, é incrível como, assim, me dá uma alegria tão grande ver a vida retornando dentro daquela pessoa. Então, assim, o segundo pilar é essas mudanças no estilo de vida e a questão da atividade física, que as pessoas estão cada vez menos fazendo atividade física. E o terceiro pilar é a medicação. Agora, o problema é, a gente vive num mundo em que as pessoas querem tudo imediato e fácil, né? Aí partem logo, invertem a ordem, partem logo para a medicação. E o que é pior, muitas vezes a medicação orientada pela vizinha, né? Olha aqui, mulher, toma aqui essa medicação, me fez tão bem. Aí nesse cenário pode acontecer duas coisas. Ou a amiga da vizinha tem um efeito colateral terrível, porque não foi devidamente orientada, e se traumatiza com a medicação que seria ouro no tratamento dela, ou então ela fica bem, ótima, melhora, aí acontece a outra face. Aí vem a dependência medicamentosa, porque ela não foi devidamente orientada. Então, realmente, assim, o profissional de saúde mental, seja o médico do posto, o psicólogo, o psiquiatra, os pesquisadores, a gente tem um desafio enorme pela frente. E por compreender esse desafio, a partir da pandemia, é que eu comecei a produzir conteúdo, mesmo sendo tímido, porque eu sinto que realmente poucas pessoas falam sobre isso. E pelo menos na internet, mesmo que eu no seu dia de amanhã aconteça algo, eu parta amanhã, pelo menos eu ainda vou continuar existindo como dados na nuvem. E a minha mensagem vai ficar chegando nas pessoas. E eu tenho muito a aprender, né? Por isso que eu gostei muito do convite do Pedro, tá certo? Mais uma vez eu agradeço, estou gostando muito dessa conversa, porque assim, esse tipo de conversa é difícil a gente ter com as pessoas, né? Porque a maioria das pessoas não estão interessadas. A vida às vezes é tão chata e é tão puxada, né? Os compromissos, a correria são tantos que a gente não tem tempo para parar e refletir. Então, no consultório, mesmo às vezes a consulta ali no SUS, que eu faço muito, fora o particular, que é a telemedicina, mas aqueles 20 minutos que normalmente eu tenho, são 20 minutos que eu procuro, assim, injetar o máximo de sementes no paciente. De sementes, sementes, sementes. E, assim, atualmente a medicina está passando por uma crise de credibilidade tão grande que só em um médico se preocupar em ajudar, é incrível como o paciente vira seu fã. Assim, nossa, o doutor fala com a gente. O doutor, mas eu não tenho nada de especial. Assim como eu, tem muitos médicos também que são muito bons, capacitados, mas infelizmente, no mundo e no Brasil, né? No Brasil principalmente, está com tantos profissionais não capacitados, despreparados, desumanizados, gestores também que só se preocupam com dados e estatísticas e se afastam do lado humano. Eu sei que é muita coisa, peço perdão assim se eu estiver falando muito, mas é porque realmente é um cenário preocupante. E eu, dentro da minha realidade, né, de médico, jovem, muito a aprender, eu procuro contribuir com o que eu posso nas redes sociais. O doutor Rafael, eu vou provocar. Provoque. Aceita ser provocado? Aceito, aceito. Pós-graduação, além. Qual a provocação intelectual que te mantém acordado à noite, questionando se a psiquiatria não é senão uma nova religião secular? Mas espera aí,
eu vou um pouco mais além, a provocação ainda vai ser maior. E nesse teu equilíbrio, doutor, de humanidade, ciência e fé, não é tudo uma grande comédia divina, aonde o terapeuta é o palhaço sábio? Doutor, me surpreenda. No fim, o objetivo da vida não é você salvar o outro. Meu objetivo não é salvar o paciente. Meu objetivo é me salvar. E ao me salvar, naturalmente, só a minha presença faz impactos positivos ao meu redor. Eu sempre gosto de lembrar isso. Então, seria a psiquiatria uma nova religião? Pensamentos como esse realmente me preocupam, porque, assim, algumas pessoas dizem, doutor Rafael, por que você não fez ainda a residência, né, em psiquiatria, para ser o psiquiatra? Porque, assim, eu na medicina, a medicina é muito complexa, né? Tem uma área de estudos muito grande, e eu sempre gostei muito de filosofia, de clínica, aí psiquiatria. E, assim, e a psiquiatria, eu admiro muito a psiquiatria. Realmente, se eu pudesse, assim, ser psiquiatra, realmente é o padrão ouro. Mas algo, assim, que, na minha leiga opinião, eu sinto é que hoje em dia, por exemplo, nos congressos de psiquiatria, o foco maior é mais ali nas medicações, na farmacologia, no mecanismo de ação. Às vezes eu sinto falta dessa palavra que é básica, saúde mental como um todo, porque dentro da saúde mental existe, eu penso assim, a psiquiatria, porque a saúde mental tem a psiquiatria, mas envolve também a espiritualidade, envolve questões de psicologia também. Isso eu sinto falta nos colegas psiquiatras, às vezes no congresso está discutindo. Às vezes eles estão discutindo, uma nova medicação. Sim, mas e o paciente? Entende? Então, assim, eu não tenho pressa. Às vezes, cada pessoa tem sua história, tem seus caminhos. Eu não tenho pressa. As coisas vão acontecer naturalmente e no tempo que tem que acontecer. Agora, eu sinto que eu estou onde eu devo estar. E eu sou muito curioso, eu vou pesquisando. Então, assim, em relação a isso, de a psiquiatria ser uma religião, né? Realmente a gente tem que ter cuidado e tem que lembrar o aspecto humano. E eu falei e eu esqueci o restante da sua provocação. Me desculpe, perdão. E entre a ciência e a fé, doutor, não é tudo uma grande comédia Ah, divina, aonde o terapeuta seria o palhaço sábio? é, é, que realmente assim, é muito difícil a gente refletir, difícil e desconfortável, usando a sua fala anterior, difícil e desconfortável falar sobre isso. Às vezes às vezes o Por isso a terapeuta, provocação. às vezes o terapeuta, o psiquiatra, o médico, o psicólogo, às vezes eu faço o papel de palhaço, assim na consulta, mas que papel de palhaço? Aquele palhaço que, quando entra um paciente depressivo, no meu consultório, às vezes eu encaro como um desafio. Vem uma pulguinha atrás da minha orelha assim. Eu vou arrancar um sorriso desse paciente. Se eu conseguir arrancar um sorriso, eu já vou ter ganhado a minha consulta. Então, eu acho que, assim, às vezes, é a gente aprender a rir em vez de chorar. Aquele que ri ao invés de se enfurecer é sempre o mais forte. Então, assim, eu vou dar um exemplo de uma paciente. Uma paciente que eu estava atendendo da telemedicina, ela ela estava num relacionamento, não estava tão assim satisfeita com o relacionamento já de anos, aí já tinha um filho de uns 20 e poucos anos de idade, tinha outro de 12 anos de idade, e ela conversando comigo, dizendo que assim, passou uma vida inteira ao lado do marido e não estava satisfeita porque não tinha construído nada, não tinha feito nenhum patrimônio, né? E agora vendo a vida passar e o relacionamento talvez não dando certo, isso estava causando sintomas depressivos nela. Aí olha o poder da palavra. Aí nessa hora, aí já me veio o pensamento, aí o médico o profissional ele tem que ser esperto. Ele tem que se vigiar.
Tem que realmente ficar bem esperto as palavras. Aí nessa hora eu falei, como assim não construiu nada? Falei desse jeito, alto e bolso, como assim não construiu nada? Aí chega ela, não construiu nada. Você tem dois filhos, dois homens, um de 20 anos, outro de 12, que vão te ajudar. Dois homens na sua vida. Aí nessa hora, aí chega a fisionomia dela mudou. Ela, nossa, doutor, isso foi um tapa na minha cara que você me deu agora. E a angulação, o tom da conversa já mudou. Deixou de ser da falta e passou da gratidão pelo recurso humano que ela construiu ao longo de 20 anos. Então, assim, não existe uma fórmula mágica, né? Que eu vou dizer assim, olha, para ser um bobo da corte, um palhaço, ou para ser um médico que tenha uma fala terapêutica, porque a gente tem que se adaptar à situação, entende? Mas, assim, tem que ser um pouco alquimista no falar. Quando a gente percebe que está um discurso muito assim baixo, como ela estava falando, não, não construí nada, como assim? Ó? Aí tem que, através da palavra, meio que modular o pensamento da pessoa. O tratamento começa aí. Então, assim, fé, saúde mental, humanidade, no fim, cada pessoa tem sua história, seus próprios caminhos. A gente pode fazer tudo por uma pessoa, mas mesmo assim, como se fosse o destino dela é aquela vida que, entre aspas, ela merece, né? Às vezes uma fala que eu gosto é, às vezes, a única maneira de provar que uma pessoa está errada é deixar ela seguir seu próprio caminho. Doutor Paulo Benites. Olha, o papo está muito bom, viu? Estou gostando Ok. bastante. Você sabe que é uma situação corriqueira também na clínica. Muitas vezes eu atendo pacientes depressivos, né, que estão com, digamos assim, com aquele olhar de alface murcho, né? E sem se maquiar. E quando termina assim, normalmente quando termina o consultório, a consulta, eu digo, "Ó, vai fazer isso. A próxima vez eu quero ver a senhora mais bonita, com o lábio pintado, sua unha pintada. Não me apareça aqui desse jeito, assim, olhando para baixo, tá? Não volte se for para ficar olhando para baixo." Aí os familiares já ficam rindo, né? Porque é uma realidade. Para outros, eu receito canário, pego um canário para ter em casa, arruma um pet, como você arrumou aí, para cuidar, para ter esse contato. Se não der certo, vai para o meio do mato, abrace uma árvore com força, faça um aterramento, entre em contato com a natureza. E uma das coisas que você trouxe também, que eu acho bem legal, é assim, você muda essa parte do pensamento da pessoa quando você faz ela deixar de ser egoísta, porque aquele que se queixa muito é muito egoísta. O deprimido, ele não deixa de ser egoísta, porque ele está retirando a energia dos outros que estão perto dele. Ele não está distribuindo energia como você acabou de falar, sabe? Então, algumas pessoas têm esse dom, é um dom divino que cada um vai desenvolvendo, de repassar essa energia. E quando a pessoa conversa e sai da clínica, ela sai bem, sai feliz. E tem outros lugares que a gente vai, né? A gente chega, conversa um pouquinho, a gente sai, e agora, como é que eu vou fazer para sair daqui? Porque realmente a carga energética é muito negativa, muito negativa. Entender do mundo mental, entender do mundo transcendente, metafísico, entender do mundo dos pensamentos e ter essa realidade através de experiências é muito interessante e muito assim, ele é revigorante para a nossa vida. Quando você só utiliza a medicação, você transforma o eixo psicofisiológico do teu paciente, você acaba com o teu paciente. Porque, assim, é um remédio para acordar, outro remédio para dormir, outro remédio quando você está triste, outro remédio quando você está alegre. Enfim, é uma polifarmácia. Hoje atendi um paciente que toma 20 medicamentos, sabe? Então, assim, é uma polifarmácia, ninguém se entende, os próprios remédios não conseguem se entender, porque vira uma bagunça, realmente, desculpe o termo, mas literalmente uma bagunça. Então, essa forma natural, assim, de boa conversa, quando a gente tem tempo para fazer isso, perfeito. E quando você tem uma audiência, né, logicamente, o teu paciente, que te escuta, ele vai te entender, né?
E essa provocação que o Pedro Ernesto faz, assim, eu acho muito interessante mesmo, porque o mundo todo está doente, né? Realmente o mundo todo está doente, tanto é que estão acontecendo coisas tão terríveis no mundo, né? Mas nós temos uma essência divina, todos nós temos uma capacidade criadora, nós podemos absorver mais do mundo mental, tem muita energia no mundo mental, e basta saber buscar isso, sabe? Então, quando você fala do conhecimento de si mesmo, cada um se conhecer como realmente é, isso faz toda a diferença, principalmente para quem é terapeuta, sabe? Para quem tem esse dom que ajuda as pessoas, que modifica, como você falou, modifica a trajetória da pessoa entre viver ou não, entre estar vivo e consciente ou estar vivo e inconsciente. Esses são outros níveis em que a gente pode falar, né? Então, hoje eu vou deixar um desafio para o Rafael. Eu acho que você tem essa capacidade de você procurar alguma coisa sobre a consciência transcendente, tá? E vou te dar um nome, assim, procure dentro da ciência logosófica, tá? Logosofia.org, livros à vontade, tudo isso que você está falando, assim, parece que eu estou me enxergando há 40 anos atrás, tá? Ah, Muito obrigado bom. pela indicação. Vou ver, Vale, com vale, certeza. vale. Ceará já tem fundação logosófica, viu? É, o Ceará tem uma tradição intelectual muito forte. É, bem Eu tenho interessante. orgulho de ser cearense. Que bom, que bom. É isso. Mas muito bom conversar contigo. Heloísa, Igual, gostando muito. Heloísa, Olá. Complementando o que os meus dois colegas falaram, é tudo isso mesmo. Eu que lido com um paciente na fase transicional ali da menarque para o climatério e menopausa, a gente sabe que esses hábitos realmente eles influenciam muito na vida, principalmente no caso das mulheres também, por os declínios de nutrientes, hormônios e a depressão, às vezes, muitas das vezes é mascarada, sendo uma menopausa ali não tratada, que vem colaborando com esse desequilíbrio. E essa fase transicional, as mulheres elas ficam extremamente irritadas, nervosas, e pioram mais a ansiedade. E o que o Rafael falou é pura realidade. Às vezes, uma conversa com essa paciente, mostrar para ela o lado que ela tem de bom. Muitas das vezes aqui eu oriento, eu sou super a favor de atividade física, principalmente sendo bailarina clássica, eu sempre prezo a saúde e o exercício como medicação. Então, muitas das vezes, durante a consulta, até o acompanhante vem junto, mas ela não gosta de fazer exercício. Mas não é possível, alguma coisa essa paciente tem que gostar para fazer ou não tem que gostar, tem que fazer. Porque os níveis de estresse, eles diminuem muito com a atividade física, com uma boa conversa, com uma orientação nutricional. Então, eu acho que é por aí esse caminho mesmo, a gente sempre individualizar os tratamentos, verificar todas as causas por trás dessa ansiedade, orientar esse paciente individualmente, de uma forma personalizada, porque o paciente só tem a ganhar, às vezes só de uma conversa franca e você mostrar para ele um outro lado que às vezes ele não está enxergando, faz toda a diferença, né? E se me permite uma estamos, palavra, por favor, doutor Rafael. só se me permite uma palavra, é que realmente, desse contexto que a doutora estava falando, a gente tem que lembrar que às vezes tem mulheres que vivem em um ambiente tóxico, sem uma rede de apoio, e às vezes o médico é o único ser humano que ela pode confiar, ela pode se abrir. Então, assim, aí, o que fortalece ainda mais esse contexto, realmente, do poder das suas palavras, o poder da orientação do profissional daquele momento e de mostrar que está ali, é um porto seguro, está em um ambiente confidencial, e que ela pode contar com o profissional. Às vezes, só em poder contar com alguém de confiança, isso já gera um efeito terapêutico. Estamos encerrando a nossa programação, mas eu preciso encerrar com profundidade. E quando que eu não sou profundo? Difícil, né, doutor Paulo? Doutor Rafael,
Eu poderia dizer que tu és o guardião das almas em ruínas, aonde a mente é arena e o espírito o gladiador sem nome. Tu vens de Fortaleza, eu morei na praia de Iracema, em Fortaleza, Ah, berço do sol que queima e ilumina, como um estandarte da ciência, da fé, da humanidade em chamas. Mens sana in corpore sano, mens são em corpo são. Mas tu ousas misturar, sim, misturar o bisturi frio do saber com o vinho tinto da crença e dizes: bebei, pois é o remédio. Calma aí, essa provocação está suprema. E quando a depressão uiva como lobo na noite cearense, doutor Rafael, e a ansiedade tece teias de aranha no peito, tu perguntas ao paciente: crês em algo maior que o teu sofrimento? E a academia franze e o senho murmura heresia. Mas tu sorris, doutor Rafael, com ironia de quem sabe a alma não se cura só com serotonina. Precisa de um Deus que abrace e que, pelo menos, de um homem que veja veritas odum parit. A verdade gera ódio, doutor Rafael. Mas com tantos seguidores como fiéis em procissão, será que buscamos a cura ou o espetáculo da humanidade? Tu, doutor, és o tribuno da psique moderna. Dizes que a fé não é o ópio, mas ele é o antídoto. Que a ciência sem coração é carrasco disfarçado. Que tratar o outro é reconhecer no abismo alheio o próprio rosto refletido no espelho rachado. E eu, perdido nesse tempo, sem toga, nem lauriei. Te saúdo, doutor, com prazer estético desse provocador que antes era obeso, mas agora perdeu 27 quilos. Que esse equilíbrio precário entre a razão e o mistério encontre a beleza mais rara, que é de quem doutor Paulo e doutora Heloísa ousa acreditar, porque a mente, ela move a matéria, e lá no fim, até os deuses invejam o homem que cura, porque a mente move a matéria. Obrigado pela participação em nossa programação. muito obrigado. Satisfação poder participar desse momento, tá certo? Me alegrou muito poder conversar com vocês. Essa conversa foi uma conversa muito bacana. Queria até poder conversar mais, tá certo? E, e realmente há muitas coisas entre o céu e a terra que a gente desconhece. O nosso intelecto, ele é limitado e a nossa vida passageira. O que é a nossa vida diante do eterno? Sempre provoco meus pacientes. Então, quando os meus problemas parecem maior do que a minha pessoa, eu lembro que essa vida vai passar rápido, que tem coisas que realmente eu preciso entregar. Eu não tenho controle de tudo. E assim, o mundo volta a caber dentro do meu peito. E a paz cresce dentro do meu coração. Obrigado, doutor Rafael. Obrigado, doutora Heloísa, doutor Paulo. Até lá.